bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química, aula 3 da primeira semana. Nessa primeira semana, a gente veio já discutindo nas aulas anteriores em relação às visualizações na educação química. Tentou problematizar e mostrar um pouquinho o potencial que esses recursos têm para poder ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem no conteúdo de química. Tentou problematizar um pouquinho também as questões de como deveria ser ou como de fato isso tem acontecido na formação do professor para se apropriar na utilização desse tipo de recurso, que é um tema também muito sensível. Privilegiando, então, a formação das competências pedagógicas e não meramente as competências técnicas e operacionais para a utilização dos recursos. Nessa aula aqui, a gente vai encerrar um pouco essa discussão, trazendo um pouco um aporte da fundamentação teórica. A gente já falou de aspectos metodológicos e agora de aspectos teóricos, para dar esse suporte na utilização e na escolha desse tipo de recurso em relação a algumas críticas que a gente já fez ao longo das aulas anteriores durante essa semana. Aqui é um resumo, na verdade, do que seria um quadro teórico para fundamentação. Existem outras teorias, mas essas aqui foram utilizadas para o desenvolvimento de materiais e recursos visuais para o ensino de química. Em algumas décadas atrás, no próprio currículo de Química na Austrália, um projeto que se chamava VISCAM, foi desenvolvido uma série de materiais para utilização, mas tudo isso fundamentado nessas teorias. E aí a gente vai com isso ter um aporte para poder fazer essas escolhas e discussões. Eu vou basicamente colocar aqui dois grandes grupos, inicialmente o sociocultural, ou interacionista, que vão ser uma abordagem um pouco mais externalista, porque vai depender da externalização, da maneira como esse sujeito interage dentro dessa perspectiva. A questão do conhecimento não é direta, ela é intermediada por uma ferramenta cultural. E nesse caso aqui, então, esses recursos vão desempenhar esse tipo de papel. E um outro grande grupo, que é mais predominante, mais representativa, relacionado com a psicologia cognitiva, que a gente pode chamar de grande categoria dos internalistas, que isso vai depender mais do processo interno do sujeito do que é das interações que ele vai fazer com o recurso ou com os pares. Então, um grande grupo. Isso você vai perceber, inclusive, pelas datas aqui dos estudos que foram realizados, que já são trabalhos bem mais recentes, que vão estar com foco em relação à questão do desenvolvimento de capacidades para visualização, habilidades visoespacial, competências metas visuais, que seria, então, o controle do pensamento dos processos de visualização, já naquela perspectiva de não só de utilizar a visualização como um recurso ou um substantivo, mas como um verbo, um modo de agir, de alterar e manipular mentalmente esses modelos que são criados para a compreensão. E, obviamente, as competências representacionais, de que forma ele consegue se comunicar, se expressar ou utilizar esse tipo de recurso. Então, aqui a gente tem inclusive alguns autores, como eu havia mencionado, que fizeram e fundamentaram aqueles estudos na Austrália, no projeto do VISCAM. E alguns deles, inclusive, depois colaboraram com esse grande grupo que desenvolveu um material que complementa provavelmente o livro de química que vocês usam em química geral, que é o Princípios de Química, da Loretta Jones e do Peter Atkins, que é o grupo que desenvolve esse tipo de representação em material. Alguns desses livros, então, traz um CD com material anexo para fazer a exploração e a utilização nesse material.
Mas vamos dar uma olhadinha nos próximos slides, algumas informações mais específicas do que essa teoria vai preconizar a respeito. Então, nesse caso, a utilização das visualizações vai ser entendida como uma ferramenta cultural, ou seja, dentro dessa perspectiva sociocultural dos interacionistas, esse processo que não é direto, ele é sempre intermediário. A mediação ela vai ser feita pelo uso dessa ferramenta cultural. Então, o signo, o objeto e a interpretação estão atrelados e relacionados a essa questão. As ferramentas visuais ou as visualizações vão ser utilizadas para mediar o processo social e o pensamento, para a construção desse conhecimento que esses sujeitos estão desenvolvendo. E essas ferramentas vão atuar, então, exatamente num plano mental internamente, mas elas vão também no contato desse aluno com esse recurso, nesse momento, nessa tensão que essa construção vai decorrer. E, obviamente, vai desencadear uma série de ações internas dele em relação à atenção, à memória, pensamento abstrato, raciocínio. Então, veja, nessa abordagem, ou seja, o processo não vai ser direto e vai depender muito da interação desse sujeito com o recurso. E além da interação deste sujeito com o recurso, da interação desse sujeito com os pares. Lembra, essas coisas não são inatas, não vêm com o sujeito quando ele nasce. Elas são adquiridas ao longo das experiências, ao longo da vida dele. Então, ele é introduzido a essas questões das imagens, ele é introduzido a esses aspectos. Então, dependendo da sociedade, dependendo da forma como ela se organiza, algumas sociedades são mais, outras menos sensíveis às imagens, mas não dá para a gente negar o impacto que ela tem. Então, é nesse tipo de interação que esse sujeito vai se apropriando. É inclusive na interação com o sujeito que já estava em um grau acima, chamado de especialista, que tem um maior domínio. Então, nessas interações, ele pode também desenvolver algo que ele não faz sozinho. Fazendo com o par, ele consegue ter um melhor aproveitamento. Mas, enfatizando nessa perspectiva, o processo, ele é externo. Por quê? Porque ele depende das interações, ele não depende fundamentalmente da estrutura interna do sujeito. A estrutura interna do sujeito, então, vai aparecer nesse outro grande grupo, que seria o grupo da psicologia cognitiva. Então, vai ser uma corrente mais internalista. E isso vai depender da maturação, da estrutura biológica, inclusive do sujeito, ou seja, dependendo da faixa etária, ele vai ter maior dificuldade ou facilidade para entender isso. E para ele recorrer a essas informações estão internalizadas no indivíduo. Então, para que a gente consiga entender, a gente vai ter que levar em consideração estados neurais, arquitetura cerebral e cognitiva. Então, é preciso que ele externalize as representações dos modelos, para que você tenha acesso ao tipo de construção de pensamento que ele está desenvolvendo. Senão, não tem como você fazer uma leitura do que está passando dentro da cabeça desse sujeito. E aí, esse processo vai ser muito individual e muito particular. Então, é preciso, mas ele não vai ser exclusivamente dependente ou então ele não vai ser tão influenciado pela interação entre os pares. E aí, nesse modelo mental, que são essas estruturas internas, vão desempenhar um papel muito importante diante dessa aprendizagem. Por isso, a necessidade de fazer com que ele externalize através das representações o que ele está pensando, para que você possa, de alguma maneira, ajudar a conduzir ou a realizar alguma interferência em relação a esse aspecto.
Agora, dentro da psicologia cognitiva, a gente vai mostrar algumas dessas teorias que, em determinado momento, ganharam uma grande dimensão. Em relação ao primeiro caso, ela é conhecida como teoria da dupla codificação, desenvolvida pelo Alan Paivon, em aproximadamente 1986. E ela ganhou uma grande repercussão naquele momento. Fundamentalmente, o modelo que ele propõe é que toda a informação que o sujeito vai processar pode ser uma informação não verbal, uma informação verbal, vai acontecer por canais distintos, ou seja, não existe um único canal de fluxo da informação que esse sujeito recebe. E dessa maneira, ele precisa criar uma representação, porque a partir do momento que a informação chega para ele, ele cria uma representação. Se ele vem de canais distintos, isso significa que ele vai criar separadamente representações para as informações verbais e um outro canal para as informações não verbais. Lembre-se, separadas. E depois, isso precisa ser articulado. Ou seja, isso evidencia a capacidade da limitação que o cérebro tem. O sujeito tem de processar essas informações. Então, quanto mais informação você veicula, verbal e não verbal, ou seja, quando a sua tela estiver tão cheia de efeitos, de ilustrações, de imagem, com textos, com falas, tudo isso pode sobrecarregar a capacidade cognitiva do sujeito. Então, para isso, é preciso ter uma previsibilidade. Essa teoria, que foi elaborada por Paivon, foi depois nomeada como efeito do duplo canal. Então, existe uma limitação. E a escolha das informações que vão ser verbalizadas e não verbalizadas através de imagens, de representações, precisam ser pausadas e pensadas para que não sobrecarregue o canal e isso impeça com que ele aprenda. Dentro ainda da psicologia cognitiva, a gente tem uma segunda teoria que é a chamada de carga cognitiva desenvolvida por Johnson Sweller. Logo na sequência do canal da teoria anterior de Alan Paivon, de 86 e 88, ele faz mais algumas modificações. Ele vai se preocupar fundamentalmente com a forma como esses recursos vão ser utilizados durante o processo de aprendizagem, ou seja, para a resolução de um problema. Então, ele vai defender que existe, assim como no caso anterior, um limite para a quantidade de informação que o ser humano consegue processar. Um exemplo, se a gente estivesse assistindo um filme aqui agora, e esse filme fosse dublado, a carga cognitiva que usaria seria menor. Por quê? Porque eu estaria usando um canal de ouvindo verbal e as imagens que estão passando na tela. Se esse mesmo filme eu estivesse assistindo em uma versão legendada, diferente do primeiro caso, que eu falei que seria então dublado, eu estaria sobrecarregando a minha carga cognitiva. Por quê? Porque eu teria que, ao mesmo tempo, dar conta de buscar informações visuais, que são apresentadas através das imagens, o texto com as legendas para ler, o som da fala de uma ou outra língua. Então, tudo isso sobrecarrega esse canal. Isso, nesse caso, em vez de ajudar, atrapalharia, por causa do excesso de carga cognitiva que eu utilizaria. Dentro desse aspecto, essa carga cognitiva pode, então, ter duas possibilidades. Uma delas é chamada de carga intrínseca e a outra é chamada de carga extrínseca. A intrínseca é do próprio objeto, então já faz parte, ou seja, você tem imagem. Para poder acessar essa imagem, eu já vou ter que mobilizar e desencadear esse processo para ler a sua imagem. A extrínseca seria outros elementos que aí sim o professor ou o design, por exemplo, pode alterar para poder aliviar essa carga ou aumentar essa carga. E esse tipo de carga pode ser manipulado e controlado. Então, a seleção de cores, do tamanho, o excesso ou não de texto,
para complementar uma informação que já aparece no texto. Então, a gente vê, inclusive, alguns materiais do jeito que a gente está vendo agora, nessa videoaula aqui. Se mesmo eu falando, tivesse legenda de tudo que eu estou falando, eu estou desviando a atenção de quem está enxergando. Então, de novo, eu estou sobrecarregando a carga cognitiva. Isso vai, então, dificultar esse sujeito. Por quê? Porque essas teorias vão chamar a atenção que existe um limite para esse processamento de informação. Então, aqui a gente tem um exemplo, no caso aqui, uma representação de um copo com água. Então, quando a gente pensa na molécula água, tem uma carga cognitiva natural. Então, instantaneamente, a gente começa a processar essa informação. Quando eu tenho um outro tipo de representação, agora eu tenho uma carga que é intrínseca da própria imagem. Então, já vai vir aqui informações de ângulo, informação de comprimento de ligação, porque essa cor é vermelha e é oxigênio, porque essa cor é branca e é representado pelo hidrogênio. Aqui é uma representação da ligação. Tem uma perspectiva de uma representação para pseudo 3 dimensões. Então, é uma carga. Perceba que já começa a aumentar o número de informações que precisa ser processada. Agora, a carga extrínseca externa, que eu posso de fato manipular, é a cor, porque é branco, a cor, porque é vermelho, a luminosidade, o brilho, o tamanho da representação. Tudo isso, então, vai forçar com que eu precise de mais ou menos carga para processar esse tipo de informação. E uma terceira abordagem, que seria a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Por quê? Porque nesse momento, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente tem uma série de ambientes multimídia com uma série de informações. Então, às vezes, e logo de início, o que você tinha era ambiente extremamente carregado de funções. Isso, com o passar do tempo, foi notado através dos estudos, que isso mais dificultava. Então, ao invés da gente ter uma tela um pouco mais limpa, com o texto chamando atenção para esse aspecto, você poderia ter uma série de outras representações de imagem aqui sobrecarregando tudo isso. Sobrecarregando a carga cognitiva do sujeito na hora do processo de processar as informações, né? Para começar a se assimilar e se apropriar disso. Então, a gente tem aqui o multimídia, que vai ser só a apresentação na forma de imagem ou de texto. A aprendizagem, que é a construção da representação mental a partir daquilo que está. Então, não basta colocar o sujeito em frente a um ambiente de aprendizagem ou em frente a um ambiente multimídia que ele vai conseguir fazer isso. Ou seja, aquilo é um multimídia. Agora, a aprendizagem já tem uma outra intencionalidade e a instrução multimídia também. Porque apesar de ter uma apresentação em imagem e palavras de toda essa informação que precisa ser trabalhada e desenvolvida, na verdade, o que você tem é a intenção de promover a aprendizagem, porque a aprendizagem é do próprio indivíduo. Se ele não quiser aprender, ele não vai aprender. E aí entra o papel do professor nesse momento. Então, eu poderia ter uma série de slides aqui com várias informações, com alguma animação, para que você sozinho tente processar isso. Então, a figura do professor entra para facilitar esse processo de mediação da relação sujeito-objeto, sujeito e mundo. Então, esse é o papel. Então, não adianta pegar o melhor recurso disponível se o professor deixa lá na mão dos alunos, e é nesse aspecto que a gente está chamando atenção, para que esse professor estude, entenda essa fundamentação teórica para a escolha que ele for fazer, que ele for realizar. Aqui nessa última tela, a gente tem uma representação desse modelo, que é um modelo de aprendizagem multimídia. Então, veja lá. A informação vem na forma de palavra e na forma de imagens. Se ela vem na forma de palavras, ela pode ser captada pelo ouvido. Se ele tem o texto escrito, também pelos olhos.
E as imagens, elas estão sendo captadas pelos olhos. Isso começa a se decodificar pela seleção da palavra e seleção das imagens. E ela vai ser codificada na forma de som e imagem para o modelo verbal e para o modelo pictório, que precisa ser integrado e articulado com o conhecimento pré-existente, para que tenha então um pouco dessa ancoragem, dessa relação. Ou seja, naquele momento que ele tem contato com isso, a gente está operando na memória de trabalho do sujeito, ou seja, na memória mais imediata. Se a gente não conseguir relacionar essa experiência e esse processamento com experiências pré-existentes, ou de alguma forma com o mecanismo que desencadeia outros processos, como afetividade e outras pessoas, a gente não consegue fazer com que essa operação de memória de trabalho venha para a memória de longo prazo. Então, o treinamento, ou literalmente um adestramento, faz com que ele estude e reproduza aquela prova naquele momento. E faz com que, passou algum tempo, ele já não lembre mais daqueles conteúdos. Então, eu preciso tentar proporcionar uma experiência, uma vivência que possa ser significativa para que eu consiga armazenar essa informação na memória de longo prazo. Por quê? Independente da situação, se é para uma prova ou articular com uma outra componente, aí eu consigo resgatar isso da memória do longo prazo. Então, a gente tentou aqui apresentar um panorama aqui dessas teorias mais utilizadas, que são as teorias que estão por trás de muitos dos materiais que são produzidos e disponibilizados principalmente nesses livros mais modernos de química e de algumas animações. Não vou dizer todas, porque às vezes ela é feita de uma forma muito intuitiva, ou por causa da cor, que chama atenção e tudo mais, mas que não apresenta uma fundamentação por trás disso. E é exatamente nesse momento que isso vai causar mais problemas do que auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, com isso, a gente vai encerrar esse assunto das visualizações e chamar a atenção da importância de articular a formação desse professor com a utilização metodológica desses recursos mais fundamentada e baseada nesses aportes teóricos, para que essa escolha seja consciente e não baseada meramente em aspectos mais para chamar atenção do que de fato desencadear um processo que facilite ou proporciona uma experiência de aprendizagem para o aluno. Então, a sugestão é que vocês entrem na leitura dos materiais, tem maiores informações, mais completas, obviamente, né, na literatura, que vocês podem estar disponível para vocês lerem, para aprofundamento dessas discussões. E aí nós nos vemos na próxima videoaula.